O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala, Deus, fala, Deus, toca em mim com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegro, atendo ao teu mandar. Quero cumprimentar você com a paz do Senhor e ter a oportunidade maravilhosa de apresentar para você ponto maravilhoso do resplandecer sobre você. Mas é necessário você deixar resplandecer a vontade encontrada no seu interior. Chama a sua atenção para o livro de Mateus, capítulo de número 5 e verso de número 16 da sua santa e bendita Palavra de Deus. Você vai encontrar que diz o Senhor Jesus: assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifique ao vosso Pai que está no céu. Temos aqui, rápido, sem muita dor sobre a nossa cabeça, a grande necessidade de entender o sentido da palavra. O sentido dessa palavra volta rapidamente de toda a sua atitude, toda a sua procedência, todo o seu comportamento, a sua ética, a sua maneira de ser, onde você vive. Meu Deus do céu, toda completa para uma conduta que deixa todos ser testemunha. Então, por isso o texto diz: deixa resplandecer a vossa luz, que brilhe realmente quem você é e a pessoa que você é diante dos seus amigos, seus colegas, setores de trabalho, seja tudo visto. Quando você entende essa questão de você ser um modelo visível diante dessas condições todas e completas, você também vai estar facilmente equilibrado para você se podar, se moldar, se vigiar, ser vigilante, ser sóbrio, e vai entender que o seu adversário, o diabo, ele anda ao seu derredor, procurando uma maneira de que possa tragar, pegar você em falha. É natural você, como muitos outros, cometer deslizes diante de todas essas caminhadas. Mas o texto nos manda estar de sobreaviso e vigiando com o sentido literal. Eu quero ir um pouquinho mais a fundo, chamando a sua atenção do seu trabalho de missões, seus dons espirituais. Deixe-o resplandecer. Observe bem quando você tem uma chamada e você se oculta, se omite diante desta chamada, perdendo a sensibilidade ou prazer e admiração para tudo aquilo que, na verdade, Deus entregou nas suas mãos. Você entra exatamente para o círculo dos covardes. Difícil, né? Mas é uma realidade. Você se acovarda dos dons que lhe foi ortogado. O nosso Deus, através da sua santa e bendita palavra, tem vários textos prontos para nos fortificar. Eu estou usando um aqui que diz: assim deixai resplandecer a vossa luz diante dos homens, para que ele veja vossas boas obras. Obra, atitude, trabalho, movimento, dons espirituais, no sentido que eu quero me referir, são as obras, seu trabalho, sua labuta na obra de Deus. Você precisa estar livre, precisa estar bem posicionado para poder entender essa chamada maravilhosa que é o reino de Deus. Não para por aí, não. Nós temos ainda a palavra que diz assim, na tradução de João Ferreira de Almeida, atualizada: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que veja vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está no céu.
Nós precisamos de entender a questão de deixar. Vamos falar de presbítero, diácono, evangelista. O apóstolo Paulo, quando escreveu a sua carta, ele usou uma expressão muito categórica, muito direto. Foi ele com o seu amado e querido filho na fé, o Timóteo, quando ele disse, meu querido, até uso esse texto é maravilhoso, ele diz assim, escrevo-te estas coisas, esperando e ter contigo, mas se eu tardar, você sabe como convém andar na casa de Deus. O apóstolo Paulo, nessa epístola que ele escreve a Timóteo, a primeira epístola por sinal, ele retrata no capítulo 3 a necessidade da qualificação do obreiro. E essa qualificação tem sido uma pendência hoje em muitos lugares, chamado ministérios, chamado igrejas, né? E por esse motivo precisamos das qualificações. Poxa, o apóstolo Paulo, ele especificou essas qualificações que aqui no texto que nós estamos usando como tema, ele fala de obra. Um péssimo obreiro vai apresentar uma péssima obra, um péssimo caráter, uma péssima conduta. Meu Deus, esse camarada não tem possibilidade alguma de estar na posição de que está. Então, nessas condições, precisamos especificamente ser ele exonerado, sai fora, né? Ele, na verdade, ele não pode exercer essa atividade. E nós lembramos do comandante Nascimento, peça para sair, né? Porque você não está qualificado para ser obreiro aprovado. Ainda diz o cara, tão cara de pau, e ele chega a dizer, na verdade, que o Senhor que chamou, o Senhor garante. Me dá licença que eu volto contigo. Mas, voltando no assunto primordial do que se trata, o apóstolo ainda continuou tratando do assunto e um deles foi o tema de cabeça. Ele chega com uma participação incondicional, dizendo que aquele, bonito isso, né? Aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. Olha a obra aí de novo, trabalho braçal, né? Olha aí de novo a obra, deixa isso resplandecer, viu? Então, deseja ser excelente obra deseja. Convém, porém, que seja irrepreensível. Paulo não brincou na categoria. Paulo, o apóstolo, ele pegou seguro, pegou pesado, pegou com diligência. O obreiro tem que ser aprovado. E se ele não for aprovado, ele não serve para nada. Vai dar trabalho, viu? Vai dar muito trabalho. O texto continua aqui de uma maneira, entretanto, o texto continua na qualificação. Me aguarde que eu já volto. Nós encontramos no Paulo, se Paulo é demais, falando em carta de Romanos, capítulo 13, do versículo do 1 ao 14. Paulo fala de uma coisa interessante, mas observe aqui, põe-te em pé, levanta-te e resplandeça, porque a tua luz é chegada e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Quem falou isso? Foi Paulo? Não, foi o profeta Isaías. Levanta-te e resplandeça, deixai resplandecer a vossa luz diante dos homens, da sua testemunha. Mas aqui nós vemos, fazer desta maneira, discernindo o tempo em que vivemos, pois que já é a hora de despertar do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima de quanto cremos. Então, aqui o apóstolo Paulo, em Romanos, ele chama a atenção
para uma responsabilidade rápida. Ele pede com diligência, faz desta maneira, discernindo o tempo, que já é findado, já está perto, já não pode brincar mais de nada. O apóstolo atinge uma meta muito clara. Ele pede com diligência para que nós estejamos uma responsabilidade contínua. E diz ele, a nossa salvação está mais próxima do quanto cremos. Hoje mais próximo. Quanto tempo você tem que já aceitou a Jesus como Salvador da sua vida? Quanto tempo você tem que você aceitou o Senhor Jesus como Salvador? Em Efésios capítulo 5, versículo 8, Paulo diz assim, ó, pois o passado eras treva, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filho da luz, vigilante, sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele anda bramando como leão, procurando a quem possa tragar. No livro que ele escreve, ele é taxativo, e nas cartas apostólicas, Paulo não brinca. Olha o que ele diz aqui em Filipenses, capítulo de número 2, versículo 15 e 16. Para que vós tornais puro, irrepreensível, filho de Deus, inculpáveis, vivendo num mundo corrompido, perverso, no qual resplandecei como astro, como grandes astros no universo. Paulo está ressaltando o termo, deixai a boa conduta de obreiro se resplandecer. O apóstolo está pedindo com diligência, deixe resplandecer. Compra fiado, não paga, pede emprestado, não devolve, dá uma palavra, não cumpre nada. Não deixa sair da vossa boca palavras que não pode edificar, pelo amor de Deus. O apóstolo Paulo, ele usa as expressões tão próximas do nosso vocabulário, que é muito fácil de se entender quando se diz, sede sóbrio, seja vigilante, não vacilante. Felizmente, Paulo já disse. E se já disse, então não tem mais motivo de você dizer que não sabia. Leia a Bíblia, porque a Bíblia te conduz ao caminho certo. Você que não gosta de ler Bíblia, você que não gosta de examinar as Escrituras, pode até você não ter grandes princípios de eloquência, assim, quem sabe como eu, mas você pode ter uma maneira de se chegar à verdade das Escrituras. Examine as Escrituras, seu cabeção. Examine as Escrituras, seu prego. Leia a Bíblia, fica com esse negócio de dizer que Deus usa como cada maneira que quer e você não quer. Esse negócio de Deus usa como quer e da maneira que quer é diferente. Ele usa como ele quer, da maneira que ele quer, mas não é da maneira que você está. Não é de qualquer jeito que você está. Não é de qualquer maneira que você pega, abre a sua Bíblia e você vai ler aqui e Deus vai falar. Não, é como ele quer. É da maneira que ele quer. Fica esperto. No Pentecoste sucedeu o que Jesus falou. Pois de repente lá do céu um vento assoprou, que veio a casa toda, encheu os corações com muito poder, poder pentecostal. Ó, vem nos inflamar, também nos renovar. Ó, vem, sim, vem, ó, chama divinal.
teus servos batizar. É lindo, né? É lindo. São as santas escrituras que nos contam de Jesus, os convindos das alturas, fez brilhar nas trevas luz, para nos dar eterna vida, até a morte se humilhou, tendo já vencido a lida, Deus o Pai o exaltou. Nunca mais vai ser ouvido outro canto de amor que conduz a um perdido e o rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho em uma nova criação. Muito lindo, muito lindo, muito lindo. Mas é necessário entender que em Colossenses, Paulo, o apóstolo, ele volta com um incentivo de edificação, suplicando-vos, consolando-vos e oferecendo o nosso testemunho, a fim de que possais viver de modo digno, deve acatar a palavra, digno de Deus que vos convocou para o seu reino e glória. Viver de modo digno, disse o apóstolo. Viver de modo digno, disse o apóstolo. Mas ele não disse para mim. Ele não tem nada a ver com a minha vida. Não é assim que nós pensamos? É assim. Falo eu, digo eu. Mas naquele grande dia, será que dará tempo? Olha o calor. Paulo não desiste de você. Olha a carta que ele escreve aqui aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 6 ao 8. Ele diz assim: assim, pois, não durmamos como os demais, mas estejamos alerta e sejamos sóbrios. Que palavra, né? Louvado seja o nosso Redentor. Olha só. Vale a pena repetir. Assim, pois, não durmamos como os demais, mas estejamos alerta e sejamos sóbrios. Não, peraí. Sejamos sóbrios. Sejamos sóbrios. Não. Sejamos sóbrios. Não. Sóbrios. Sejamos sóbrios. Sóbrios. Seja sóbrio. Ô, rapaz, seja sóbrio. Desperta e seja sóbrio, rapaz. Eita, tu tá aí com a gota da brincadeira, rapaz. Negócio é sério. Se desperta, fique sóbrio, rapaz. Sóbrio. Fique alerta, lúcido. É como se nós entendêssemos Paulo dizendo para a gente não se embebedar com esse mundo, né? Assim, vai dar nas intenções dos seus sentidos, ficar ali entenebrecidos, ficar alegre demais, ficar esperto. É que nem o ladrão quando vai furtar, né? Guerreiro em batalha tem que ficar esperto. Quer morrer não? Tá na guerra? Você já assistiu Lágrima do Sol, não? Falcão Negro em Perigo. Eita ferro. Assista, meu amigo. E sede sóbrio. Sede sóbrio e vigilante, porque tu vai ver o que é adversário à tua volta ali, viu? Pedro, capítulo 2, versículo de número 9, disse Pedro assim: porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo, propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar a grandeza daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Estou te dizendo, rapaz. A realidade é que precisamos acordar. Olha como disse Pedro: porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo, propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar a grandeza
daquele que vos convocou, daquele que vos ordenou, daquele que vos empurrou. Oh, empurrou é violência, né? Então vamos mudar. Daquele que vos convocou. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Você crê? A prova se você crê é você obedecer. Você crê, mude sua vida. Mude a sua vida, se você crê. Vamos ver mais uma vez aqui João o Evangelista, escrevendo a sua epístola. Há uma grande confusão, né? Até para mim mesmo. Quem é esse João? Ah, o João que estava na ilha de Patmos. Será que é o mesmo evangelista? Anota aí. E a mensagem que dele ouvimos e vos pregamos é esta: Deus é luz e nele não existe mínima sombra das trevas. Tem um forte. Olha só. Toda vez precisamos unicamente de compreender. Mateus 6, versículo do 1 ao 16. Você fica à vontade. Porém, eu vou me reter em um pedaço muito específico que diz assim: guardai-vos de fazer as vossas caridades e obras de justiça diante dos homens, como um fim de serem vistos por ele, agradar por eles. Caso contrário, não teria qualquer recompensa do Pai, do vosso Pai, que está no céu. A Bíblia em si, em seu fundamento, está toda completa, com todos os requisitos suficientes para que você não se espelhe na vontade de homem. Quem crê será salvo, quem não crê condenado será. Mateus capítulo de número 23. Vamos refletir, versículo de número 5. Tudo que realizados em tempo como alvo serão observados pelas pessoas. Por isso fazem os seus filantérios. Espera aí, deixa eu consertar isso aqui. Tudo que realizam tem como alvos a serem observados pelas pessoas. Por isso faz os seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes mais longas. Os fariseus se vestiam com aquelas roupas, sabe? Toda... A melhor simbologia hoje das suas vestes são as que nossos amigos e primos